Líderes vaidosos, como lidar com isso? Nós chegamos no nosso dia 114 de plano de leitura e eu te convido para participar desse plano conosco. Nós estamos lendo a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus, é quem vai te proteger, quem vai iluminar o seu caminho. E eu quero orar com você nessa hora, que Deus possa te abençoar poderosamente e vamos que vamos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa hora, te louvamos pelo privilégio que é te servir. Te louvamos pelo privilégio que é poder ouvir de Ti, aprender de Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor venha ministrar o coração dos meus irmãos, minhas irmãs. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá, gente. Nós lemos aqui primeiro Samuel, capítulo 14, 15, 16 e Marcos, capítulo 12. Nós vemos talvez um dos grandes pontos, um dos grandes marcos do livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Nós estamos vendo aqui... Vimos aqui nessa leitura a decadência do reinado de Saul. Saul não só errou naquele dia. Aquele dia Deus já havia falado que, através de Samuel, que Deus escolheu um homem melhor do que ele, um homem segundo o coração dele, para ocupar o reinado de Israel. Aquele dia, para te recordar, é o dia em que, ao invés de Saul esperar Samuel, mesmo Samuel estando atrasado, para que se oferecesse sacrifício, ele achou que ele poderia oferecer sacrifício. E talvez isso não seja o pior pecado de Saul, mas o principal é não depositar confiança em Deus. O medo de Saul era que o seu exército se dispersasse. Ele perdeu a confiança de que Deus que daria a vitória. Logo após isso, nós vemos aqui no livro, capítulo 14, várias vitórias de Saul. Várias vitórias de guerra, Deus abençoando, principalmente abençoando o filho dele, filho Jonas, mas também vendo decisões precipitadas, decisões intransigentes, decisões de um coração que não temia mais a Deus, decisões de um coração vaidoso, decisões de um coração que se sentia acima do poder de Deus, que desprezava a glória e o poder de Deus, que se esqueceu que Deus era quem era o rei de Israel, o maioral em Israel. Esse era o rei Saul. Rei Saul, o último pecado dele, a gota d'água do reinado dele, foi numa ordem em que ele consultou a Deus através de profecias, através do profeta Samuel. Ele deveria guerrear contra os inimigos e eliminar aqueles inimigos, destruir aqueles inimigos, porque aí era a própria vingança de Deus, o próprio juízo de Deus contra aquela nação. Então, quando eles foram para a guerra, os soldados, obviamente, quiseram poupar um pouco dos melhores da terra, gado, tesouro, enfim. Só que a ordem de Deus era: queime tudo, não pegue nada dessa terra. Isso seria um testemunho contra aquela terra. Só que ao invés de fazer isso, de se posicionar como liderança, mais uma vez, Saul não conseguiu se posicionar como líder espiritual que ele deveria ser, um líder que temia a Deus naquele lugar. Ele permitiu que os soldados carregassem os despojos e poupou o rei, trouxe um prisioneiro de guerra, o principal. Quando Samuel chegou e viu tudo aquilo, viu aquela desobediência, mais uma vez, e Deus já havia falado para Samuel antes de chegar: eu rejeitei Saul, eu me lamento por ter escolhido Saul, ele não guardou seu coração, ele pecou, ele não me obedece, ele não é fiel a mim. E Samuel vai dar notícia para Saul, e Saul, mais uma vez, ali nós vemos o coração de Saul. Mesmo Samuel falando para ele que Deus não era com ele, ele até se arrependeu. Você vê ali, pequei contra o Senhor, mas a principal preocupação de Saul ali naquela hora é que era que ele se mantesse no reinado com a moral alta. Por isso ele pediu para Samuel: vem comigo e mostre que você está comigo junto do exército. E Samuel se recusou, ele segurou a veste de Samuel, a veste se rasgou, e Samuel olha para ele e diz: assim como essa veste se rasgou, o reino que Deus te deu se rasgou das suas mãos. E Deus escolheu um homem melhor do que você. Logo no capítulo 16, Deus visita a casa de Jessé, e ali tem um homem, um menino, um jovem, que é o homem segundo o coração de Deus, aquele que seria o novo rei. Deus escolhe um jovem, uma pessoa simples de uma família pobre, um pouco o oposto do rei Saul. Eles dois eram belos, Davi era belo, diz a palavra de Deus, de boa aparência. Saul também era. Davi era um jovem pequeno, baixinho, Saul era um homem alto. Davi era de uma família
simples, criadora de gado, com sua família grande ali e tudo mais. Ele era um lavrador, um cuidador, um pastor de ovelhas. Ele tinha uma profissão hard work, né, dura. Enquanto Saul, ele era filho de um pai abastado, né, de filho riquinho da família. Deus traz, interessante nesse tempo que Jessé está ali na casa de Samuel está na casa de Jessé. Todos os filhos mais proeminentes da casa de Jessé foram apresentados a Samuel. Passou o primeiro filho, o segundo filho, todos os grandes, os filhos mais velhos passaram, e Deus, ele fala para Samuel: não se atente para a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. Quando Samuel percebe que ninguém foi escolhido ali, ele pergunta para Jessé: não tem mais nenhum filho? Você tem certeza que todos vieram aqui? Ah, sim, tem um pequenininho, o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Trouxeram Davi, e quando Davi estava vindo, Deus fala: esse é o meu ungido, pode ungí-lo. E ele era um jovem apenas. Deus, ele estava olhando sim para o coração. Deus, a partir daquele momento, Deus começa a trabalhar o coração de Davi. Logo nós vemos ali no capítulo 16, nós vemos que Davi foi contratado pelo rei Saul, sem saber que ele tinha sido ungido, contratado para ser o ministro de música oficial, porque um espírito maligno agora se apossava de Saul, se apoderava de Saul. Ele começou a ser atormentado por demônios. Quando Davi tocava para ele, os demônios iam embora, ele estava bem. Davi era como se fosse a cura de Saul. E o que nós temos para nós hoje? Nós temos aqui, precisamos aprender com o testemunho de Saul. Um coração soberbo, um coração que não entende quem Deus é e não entende quem nós somos. Hoje eu comecei falando sobre líderes vaidosos. Saul é um líder vaidoso, e temos muitos líderes vaidosos nessa terra. Às vezes a gente quer saber aqui, o mais comum é como lidar com os líderes vaidosos. Eu acho que o mais importante aqui é como lidar com o nosso coração vaidoso. Nosso coração vaidoso, ele é mais perigoso para nós do que um líder vaidoso. Um líder vaidoso, ele está fazendo mal para si mesmo, como vimos aqui na palavra de Deus. Deus vai escolher uma pessoa no lugar dele e naturalmente ela vai ser substituída. Agora, quando o nosso coração é vaidoso, nós somos os líderes vaidosos, ou os possíveis líderes vaidosos. E isso é o que nós temos que mais tomar cuidado. A nossa oração tem que ser uma oração sabendo quem Deus é, sabendo que Ele é acima de tudo, que Ele é o único Deus, não existe outro Deus além dele. E quem traz a provisão para o povo de Deus, quem traz a provisão para a casa de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E nós precisamos colocar o nosso coração na presença desse Deus. Todos nós temos nossas vaidades, nossos pecados, e nós precisamos sim ser humildes e nos colocar na presença de Deus como quem foi salvo de uma condenação eterna, e não como se Deus devesse a nós. Hoje nós vivemos um tempo em que Deus ele deve muito para nós, como se nossa fidelidade tivesse que ter uma retribuição de Deus natural, como se Ele devesse algo porque nós somos fiéis. Não é assim que funciona. Nosso chamado é para sermos filhos de Deus, para sermos gratos e servirmos com muita gratidão. E eu acredito que é isso que Deus viu no coração de Davi, um homem, um jovem com coração humilde, que amava a Deus da forma mais simples e pura possível. E esse é o nosso chamado também. Amém? Esse é o nosso vídeo. Eu fico por aqui e espero que Deus te abençoe muito nessa semana, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto. Um abraço.